Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Pontual, desta vez aqui um webinar conjunto com a BizDocs para falarmos sobre o tema da automatização do processo de contas a pagar na empresa, porque se trata aqui de uma problemática comum a todas as empresas, todas elas têm contas a pagar e alguns desafios, nomeadamente nos departamentos administrativos e financeiros, que têm a cargo esta tarefa, que nos propomos hoje aqui solucionar com a solução BizDocs, demonstrando aqui todas as suas potencialidades. Para falar sobre o tema, temos connosco o Pedro Coutinho, diretor executivo da Unidade de Primavera da Pontual, e temos também o Ayal Correia, Delivery Manager e IT Project Manager na Latorrete Consulting, que detém aqui a solução BizDocs. Este webinar vai decorrer aqui sensivelmente durante 40 minutos, durante os quais vocês podem também aproveitar. Coloquem questões aqui no chat, que está aqui do lado direito da janela. Vão colocando comentários, perguntas, dúvidas que tenham. Na parte final do webinar temos reservado aqui um momento para o esclarecimento dessas dúvidas, aproveitando aqui a oportunidade que este webinar nos dá aqui hoje. Passamos aqui um bocadinho, antes de entrarmos no tema propriamente dito, por uma breve apresentação aqui da Pontual. A Pontual tem esta missão de ajudar a criar as empresas do futuro, como com soluções TI que implementamos. Fazemos também consultoria para ajudar aqui a empresas a obterem os melhores processos, a conseguirem otimizar e a trazer aqui o maior valor possível em termos de rentabilidade do negócio. Temos neste momento já a presença em 6 localizações aqui distribuídas por Portugal, sede em Santa Maria da Feira, mas operações em Lisboa, Porto, Viseu, Fundão e também um escritório em Vila Real, a 6ª presença que não está aqui assinalada no mapa, mas onde também já temos aqui alguma influência em todo o território de Portugal. Ao longo dos mais de 27 anos de experiência que temos já no mercado, temos vindo a conquistar aqui um portfólio de clientes crescente. Hoje já conta com mais de 2.700 sim, aqui é, clientes ativos, em soluções transversais que vão desde a solução ERP, software de gestão, passando por CRM, soluções de segurança, cloud, soluções de hardware, de infraestruturas TI e também add-ons específicos que desenvolvemos para ajudar aqui a personalizar um bocadinho mais as soluções da Pontual. Diferenciamos muito por esta visão muito 360, um impacto grande em toda a organização com as soluções da ERP, vão desde contabilidade e finanças, a compras e estoques, serviços, contratos, produção, marketing, vendas, business intelligence, etc. Portanto, são soluções que fazem aqui um grande impacto, têm um grande impacto e geram um grande valor nas organizações e também nos distingue o quê? Equipas certificadas e prontas aqui a ajudar os clientes da melhor forma ao longo de todo este processo conjunto. Chamo agora aqui à conversa o Pedro Coutinho, o primeiro orador aqui da sessão de hoje, para nos falar aqui um bocadinho então, dar aqui um enquadramento do porquê BizDocs, porque estamos a apresentar esta solução nova aos nossos clientes, porque é algo que nós acrescentamos muito recentemente aqui ao nosso portfólio e antes de entrarmos aqui na solução propriamente dita, é importante fazer aqui um enquadramento inicial, um contexto que o Pedro irá certamente aqui dar da melhor forma. Pedro, passa então a palavra e desejo aqui a todos uma boa sessão. Obrigado, Ricardo. Já agora bem-vindos, bom dia. Por isso, nós temos vindo a promover algumas sessões também aqui, em conjuntamente com a BizDocs, sobre esta temática da gestão documental. Por isso, nós começamos, inclusive, pela área de arquivo digital, que é hoje também uma área que a todos, digamos assim, diz respeito, a questão do arquivo e de um formato legal já de arquivo também dos documentos, e temos vindo a procurar trazer também para os nossos clientes aqui uma informação cada vez mais adicional sobre áreas processuais ou áreas documentais que podem ser cada vez mais digitalizadas, ou seja, enquadradas sobre um formato também cada vez mais digital.
E por isso temos vindo com esta parceria com a Latourette Consulting, digamos, detentora aqui do BizDocs, por isso a fazer também este caminho, mostrando também as potencialidades daqui de uma ferramenta que não se fica só pelo arquivo digital, mas que vai muito além disso, por isso aqui muito para a área daquilo que chamamos de gestão documental, de uma forma mais genérica. Hoje vimos falar essencialmente na área de contas a pagar. Por isso, eu queria dizer porque esta parte de digitalização e porque também um pouco esta exploração aqui mais deste tema. A verdade é que a digitalização hoje, ela acontece naturalmente nas empresas, cada vez mais as relações mesmo entre empresas, elas são digitalizadas, são formatadas já muitas vezes, digamos, pelas áreas de faturação eletrónica, pelas áreas de troca de informação, mesmo com o Estado isso também já acontece, mas acabamos por ter aqui, digamos assim, ainda muito trabalho em papel que provoca aqui muitas vezes também alguma falta de produtividade, ok, em alguns dos processos. Os processos são mais morosos, processos que têm que realmente que obrigam a bastante introdução de informação, obrigam muitas vezes a procurar, digamos, várias autorizações dentro da própria empresa para se poder dar continuidade numa forma processual, e por isso quisemos trazer aqui também uma ideia de solução ou uma proposta de solução que possa ser também interessante. As empresas, eu diríamos que esta questão da digitalização é cada vez mais uma melhoria contínua, por isso há processos e isto vai-se fazendo nas organizações, não é de uma só vez, não é digitalizando todas as áreas de uma só vez, é pegando, realmente tem problemas nas organizações e dando resposta. Por isso, as empresas já iniciaram todo o seu processo de digitalização. A verdade é que nós temos que atacar, ok, vamos atacar, logicamente, as áreas de processamento documental com maior volume e, nomeadamente, as contas a pagar, digamos assim, o pagamento, digamos, o tratamento de documentos de fornecedores e depois do seu pagamento, é daquelas que é comum a todas as organizações e, comprovadamente, okay, é aquela que trabalha, okay, e que trabalha com maior volume, muitas vezes, de documento. É verdade também que o enquadramento hoje do trabalho à distância, ok, e do teletrabalho, apesar de estarmos num período de retoma, há coisas que vieram para ficar e hoje sentimos cada vez mais as empresas, nossas clientes, mais fisicamente, ok, descentralizadas, isto é, com cada vez mais teletrabalho, em que os documentos têm que fluir dentro da empresa, independentemente do espaço físico onde as pessoas estão. Por isso quisemos trazer daqui a questão das contas a pagar, porque nos achamos aqui que é realmente a área onde primariamente se encontram o maior volume de dados, muitas vezes, das organizações. Pronto, esta solução, só para dizer que faz parte, ou aquilo que vamos hoje falar, faz parte de uma solução mais abrangente que a Pontual trabalha com a Latourette Consulting, digamos, numa forma de olhar para o cliente, ok, e identificar as áreas onde pode aportar maior valor ao nível da digitalização de processos, ok? Bom, eu não iria, fiz este pequeno enquadramento só para realmente termos aqui uma ideia daquilo que vamos falar e porquê trazer esta problemática, mas ia passar aqui, neste caso, a ele, da Latourette Consulting, para nos falar, ok, mais propriamente sobre aqui os problemas e as soluções que encontramos aqui também nas contas a pagar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Vamos lá falar um pouco do nosso BizDocs, falar um pouco do Contas a Pagar, os problemas, soluções e a ferramenta que nós utilizamos para isso. Quais são os problemas que nós identificamos com o BizDocs, que nós conseguimos ver diante do que nossos clientes nos falam no dia a dia, né? Um pouco do trabalho repetitivo, faturas que podem vir a ser lançadas mais de uma vez, documentos que são perdidos, atraso no pagamento dos fornecedores, uma vez que eu tenho documentos que são atrasados, pagamento de faturas em duplicado,
documentos que pelo fato do documento não estar digitalizado, pode haver uma duplicidade nesse lançamento, uma falta de controle desses duplicados, a dispersão da informação, tá? Os documentos podem estar dispersos na mão de pessoas distintas e em estruturas distintas da empresa, consequentemente, perda de documentos que são engavetados, são perdidos, são esquecidos, tá? E um significativo impacto da imagem da empresa perante o público, uma vez que você traz fornecedores, você não paga, existe um impacto significativo, né? Então, o que é que nós fazemos com isso, né? Como é que nós tratamos este processo? O BizDocs, como uma ferramenta que é multicanal, uma ferramenta multi-device, nós temos aqui duas como solução para solucionar essas questões apresentadas anteriormente. Nós trazemos o BizDocs como uma ferramenta que possibilita a todos os usuários, todos os colaboradores, todos os utilizadores das empresas, de forma totalmente digital, de forma totalmente integrada, posicionar os seus documentos e submeter os documentos para um lançamento automático dentro de uma progressão da transformação digital da empresa. Tá? Então, como é que funciona? Nós temos aqui, basicamente, 2 macrofluxos de tipos documentais, tá? Que eu vou passar a explicar para vocês agora. Os documentos, as PMEs, as empresas, os utilizadores, eles vão lançar os documentos para o BizDocs, os documentos vão entrar no BizDocs, tá? De várias formas possíveis que o BizDocs possibilita. Existe aqui uma quantidade de métodos de entrada dos documentos, por e-mail, captura de anexos, upload, dispositivo de impressão lógico, aplicações mobile, a própria responsividade do site. Então, o BizDocs tem algumas possibilidades de inserir e possibilitar aos utilizadores a inserção desses documentos na plataforma. Todos os documentos, eles começam no BizDocs. O primeiro contato dos documentos com o BizDocs é na inbox, tá? A inbox permite ao utilizador o primeiro contato com o documento e é, portanto, o início do ciclo de vida documental. E aqui os utilizadores, eles têm a possibilidade também de vislumbrarem, visualizarem como é que os documentos estão, qualidade de digitalização, embora o BizDocs consiga fazer um tratamento, uma melhoria da imagem, mas é um primeiro momento de contato com a qualidade do documento que lá está. Tá? Quando submetidos os documentos depois identificados, depois de validados pelos utilizadores, eles são enviados, então, para a contabilidade ou para processamento, tá? O termo que nós quisermos utilizar. Essa ação consiste, então, em enviar os documentos para o automation, que nós chamamos de BizDocs Automation by Cofax, tá? Que é um outro componente da solução do ecossistema BizDocs. E esse componente, através de integração síncrona, os documentos, as imagens são enviadas, há um processo de captura e extração dessa informação, ok? E depois os documentos avançam para o seu processo natural. Aqui nesse primeiro momento, pessoal, existe um conjunto de regras de validação. O que é que acontece? O BizDocs, de forma síncrona, ele vai falar via API, via Web Services, através com o RP, com a principal solução de negócio da empresa. Então, vai fazer um conjunto de validações automáticas e, com base nessas validações, o BizDocs poderá posicionar o documento com erro. Se o documento não estiver erro, não apresentar nenhum erro, imaginemos aqui um cenário perfeito, então o BizDocs valida a sociedade, valida os campos da fatura, valida os fornecedores, tipologias documentais, pedido de compra ou ordem de compra. Tá? E se tudo estiver ok, tudo estiver perfeito, o BizDocs coloca o documento na próxima etapa, que está relacionada com a validação dos fluxos documentais. E aqui nós temos 2 fluxos possíveis. Tá? Se o documento apresentar erro, o documento ele é posicionado num ecrã de validação, que nós chamamos de validação dos documentos, ok? E o utilizador ele vai ser notificado por e-mail, um utilizador ou um grupo de utilizadores, tá? E neste ecrã poderão tratar a exceção. Então, vamos imaginar que o documento apresente faça uma validação de fatura, o BizDocs extrai o NIF do fornecedor, e quando fizer a validação junto ao RP, por exemplo, o RP diga que aquele fornecedor não existe na base. Então, o documento ele é posicionado para tratamento de exceção e o utilizador tem que dar um tratamento naquele momento. Ou ele exclui o documento, ou ele registra o documento no RP, se for o caso, e volta a validar, e o BizDocs volta a fazer as validações de forma síncrona. Tá? E, portanto, após as validações, se houverem erros, eles partem para um processo de validação. Neste momento, nós temos aqui 2 macrofluxos já definidos, que é um fluxo de tipo documental com ordem de compra e sem aprovação. Uma vez que nós temos ordem de compra, essa ordem de compra já passou por uma pré-aprovação junto ao RP. Então, não faria sentido, seria pouco produtivo nós termos mais uma camada de aprovação, uma vez que isso já aconteceu no RP. Tá? E o outro fluxo documental nós não temos uma ordem de compra associada àquela fatura, mas temos uma camada de aprovação.
Então, os documentos, obrigatoriamente, eles param para uma validação do utilizador. O utilizador que vai ser definido mediante as regras da empresa, ok? Do cliente. Pensando nisso, quando eu tenho um documento com PO, com ordem de compra, o que acontece? O BizDocs faz o lançamento da fatura de forma síncrona junto ao RP, e depois esse documento ele muda o estado dele para contabilizado ou processado. E aí ele fica disponível para o utilizador fazer consulta, controle e gestão. Uma coisa importante, os documentos eles sempre estão disponíveis, eles sempre vão estar visíveis durante o seu ciclo de vida. Então ele nasce na inbox, ele passa por todo o processamento, a parte de extração, captura, validações, regras e aprovação. E quando ele, no final, quando ele é lançado, quando ele é escrito junto ao RP de forma síncrona, de forma automática, ele continua disponível. Então, assim, existem etapas da fase de vida, no ciclo de vida do documento, no qual eles vão estar sempre consultáveis para o utilizador, ok? Se eu não tiver um documento sem PO, ele passa por uma etapa de aprovação. Depois dessa aprovação, o documento ele passa pelo lançamento da fatura junto ao RP e, por fim, ele é contabilizado, tá? Percebam, nós temos aqui um documento que ele vai entrar no BizDocs de forma, pode ser por e-mail, através de uma captura de anexo, pode ser pelo upload no portal, pode ser por uma aplicação, captura de uma foto na aplicação mobile, pode ser pelas formas nativas, aproximadamente 5 formas diferentes de métodos de entrada para os documentos no BizDocs. A gente tem o primeiro contato do documento, o início do ciclo de vida do documento na inbox, depois o documento ele é enviado para contabilização ou para processamento, ou enviado para contabilidade. Ele passa pelo BizDocs Automation, onde há o processamento, captura e extração da meta-informação, regras de validação. Ele, então, é transitado para um conjunto de validações de forma síncrona com o RP, ou nós podemos utilizar tabelas auxiliares no próprio BizDocs, que são mantidas pelos utilizadores, ok? Com base nisso, o BizDocs identifica a tipologia documental. Se o documento for um documento que não requeira PO, não requeira ordem de compra, ele passa automaticamente para o processo de escrita junto ao RP. Então, o BizDocs instancia o RP de forma síncrona, passa as informações, obtém o número de lançamento do módulo de contas a pagar do RP e arquiva o documento. Ok? Se o documento requerer, não tiver PO, mas tiver como obrigatoriedade a aprovação, o documento é posicionado no ecrã de intervenção, o utilizador responsável pela aprovação será notificado, ele vai inferir no documento, realizar a aprovação, e depois disso o documento voltará ao processo a fluxo, onde fará lançamento automático junto ao RP e estará disponível, arquivado para consulta dos utilizadores. Tá? O documento é sempre visível, sempre disponibilizado para consulta durante todo o processo. Ok? Realizado nos documentos com múltiplas formas de fazer pesquisa aos documentos. Okay? Controlando duplicidade de informação, controlando duplicidade de documentos. Então, o BizDocs faz todo um conjunto de controles para não permitir, para eliminar todos aqueles problemas que nós falamos inicialmente. Os documentos estão sempre centralizados, pesquisáveis, de acordo com as permissões das pessoas, vão passar por um processo de validação de duplicados, são integrados de formas automáticas. Então, num cenário ideal, sem qualquer problema, o BizDocs, o documento rapidamente é lançado no RP, em pouquíssimos minutos. Ok? Para além disso, o que é que o BizDocs consegue fazer enquanto o BizDocs Agility? A framework do BizDocs consegue, além do processo de contas a pagar, nós conseguimos entregar algumas outras soluções. Tá? O arquivo digital é uma funcionalidade completamente nativa do BizDocs, vem por default. Então, está sempre ativo. Independente de usar o módulo de contas a pagar qualquer outro módulo, o módulo de arquivo digital ele é sempre nativo e estará sempre disponível. Tratamento de despesas. É uma funcionalidade que permite um conjunto de colaboradores que estejam externos à empresa possam lançar suas despesas para solicitação de reembolso totalmente digital. Captura as faturas pela aplicação do BizDocs, submete os documentos, o BizDocs vai tratar o documento e vai fazer um conjunto de validações, como conta, centro de custo, e integrar automaticamente no RP, okay? Com aprovação ou sem aprovação. Gestão documental tem uma relação direta com o arquivo digital. Nós também podemos tratar a gestão documental no BizDocs, trazer toda a parte de content management para dentro do BizDocs. O contas a pagar foi o que nós falamos, e o arquivo digital legal, a única diferença é a adequação da DL 28. Então, o que é que isso quer dizer? O BizDocs, no momento que ele integra as faturas junto ao RP, ele obtém um número de lançamento do módulo de contas a pagar. Esse número não traz de pronto atendimento a adequação à DL. A DL ela prevê que os documentos tenham na sua relação, em sua correlação, o Transaction ID. Okay?
está relacionado com a escrituração contabilística dos documentos. Então, é possível também, nós fazemos isso de uma forma que, em etapa, após esse lançamento contabilístico ser feito, o BizDocs trazer esse Transaction ID, montar esse Transaction ID com base nos dados do RP, alterar o nome do documento, como é previsto na DL, e possibilitar as mais diversas pesquisas, além de gerar relatório, de poder gerar um relatório de auditoria quando for solicitado pela autoridade tributária. Ok? Para já, o que nós temos que falar sobre o BizDocs de forma muito sucinta, bem rápida, é isso, Pedro. Obrigado. Obrigado, Ael, pelo teu contributo aqui nesta sessão, com a apresentação aqui mais detalhada sobre aquilo que é possível fazer com o BizDocs para ajudar aqui a automatizar o processo de contas a pagar na empresa. Vimos que é também aqui uma solução com outras potencialidades, certamente aqui a explorar. Pedi agora também ao Pedro Coutinho para aproveitar e fazer aqui um remate final também, aproveitando um ou dois pontos que o AEL tem aqui destacado da solução e que queiras dar aqui ênfase, reforçando também o trabalho de parceria que está aqui inerente com a Autored Consulting para ajudar aqui a personalizar ao máximo esta solução às necessidades dos nossos clientes, Pedro. Obrigado, AEL, obrigado, Ricardo. Por isso, por isso, fazendo aqui uma espécie de resumo, ok? Por isso, falamos aqui de problemas que encontramos nas empresas, por isso todos os dias, nomeadamente a questão desta dispersão, muitas vezes, da informação, dos documentos e dos seus pontos de entrada. Eu acho que é aqui, claramente, aqui o AEL falou aqui nos vários múltiplos de entrada e é uma vantagem, claramente, desta solução BizDocs, é o facto de eu não ter que ter só um ponto de entrada, isto é, não ter que estar na empresa, digitalizar o documento e realmente ele aí faz o arquivo e depois o tratamento. Não, eu posso estar em qualquer lugar, ok, e de imediato enviar a informação, ok, para esta plataforma de BizDocs. Isto é uma vantagem muito grande. É claro que nas contas a pagar muitas vezes existe a formalidade de recepção, ok, nas empresas dos documentos dos fornecedores, mas isso hoje em dia, ok, eu posso estar em qualquer local e poder fazer chegar para, por exemplo, empresas que têm delegações, empresas que estão dispersas, digamos, geograficamente. Isto é uma solução em que eu posso, em qualquer ponto, rapidamente receber a informação e estar a enviá-la, digamos assim, para arquivo. Esse arquivo é um arquivo que não é um arquivo apenas por ficar, digamos assim, ou seja, apenas para consulta, mas pretende-se que dentro de um processo de contas a pagar, isto seja logicamente automatizado, ou seja, o que é isto de automatização? Como ele falou também, é pegar ou capturar os dados que vêm na fatura, ok, do fornecedor, e através desses dados depois gerar, ok, o seu lançamento no ERP. Nós não falamos aqui particularmente de nenhum ERP, porque a verdade é que no trabalho que a Autored Consulting e a Pontual fazem aqui depois da implementação, por isso a integração é feita aqui independentemente, digamos assim, do ERP, por isso é possível ligar, ok, seja no caso pontual, com clientes que tenham desde Primavera, SAS, PHC, Eticadata, por isso não falamos aqui particularmente de nenhum ERP, porque esta solução realmente permite também essa interação, ok, com os vários ERPs. Por isso, esta questão do lançamento e da validação, digamos assim, depois dos dados é uma preocupação, por isso ele permite esta solução também ter em conta depois toda a validação que os ERPs fazem normalmente de uma qualquer inserção de uma fatura de um fornecedor e, por outro lado, permitem ter aqui também graus de aprovação, ok? Por isso, é importante também isto, dependendo das organizações, nós inclusive podemos ter também a aprovação dos próprios documentos que nos vão chegando. E isso é possível aqui montar este fluxo também para a adaptação às várias organizações dos nossos clientes. Por isso, nós mostramos aqui que é um fluxo, digamos, eu diria comum a muitas empresas, mas aquilo que essencialmente
queríamos passar aqui uma ideia é que, conjuntamente com a Torreto Consulting, aquilo que se faz essencialmente é olhar para a realidade de cada cliente. No caso, aqui estamos a falar de contas a pagar, mas podemos falar de, por exemplo, empresas que tenham a necessidade, por exemplo, de até arquivar muitos contratos de clientes, ter aqui fluxos dentro dessa área que não tem propriamente a ver com contas a pagar, mas por isso nós olhamos para a realidade do cliente e olhamos para o fluxo específico do cliente e por isso aquilo que se pretende é adaptar ou propor, ok, aquilo ou uma determinada forma de trabalho que seja a mais adequada para o cliente. Por isso, partindo destes pressupostos, facilidade de entrada de informação, facilidade ou automatização do seu processamento, da sua captação de informação e depois a possibilidade de lançar no ERP também com autorizações e no final, como o Mael também referiu, fazer o seu arquivo. Arquivo esse pode ser um arquivo simples ou também nos casos dos documentos fiscalmente relevantes, como se diz, fazer o arquivo já segundo o Decreto-Lei, ok, 28/2019, por isso que permite, digamos, a desmaterialização completa da documentação das empresas, ok? Por isso, era esta nota final que eu queria colocar aqui. Vou passar a palavra ao Ricardo, que os vai convidar com certeza aqui também a colocarem mais questões. Obrigado, Pedro. É assim mesmo, chegamos agora à fase de perguntas e respostas aqui do nosso webinar. Vejo que já temos algumas, inclusivamente aqui no chat. Convido também o Wael a juntar-se aqui a nós. Ele já o fez. Portanto, já estamos aqui preparados para respondermos às várias solicitações que vocês possam trazer. Vejo que temos aqui já um chat animado. O Vítor Silva questionou aqui se seria possível vermos um exemplo prático com vários documentos. Nós, nesta sessão em específico, não temos contemplada essa situação de uma demonstração mais prática, mas a Pontual está aqui disponível, juntamente com a Torreto Consulting, que tem aqui o BizDocs, de fazermos demos personalizadas. Portanto, será que é uma questão de nos contactarem? Nós também, certamente, agora, mais à frente, iremos retornar ao contacto com os participantes que estiveram aqui presentes no evento, para agendarmos aqui demos personalizadas para vocês poderem ver aqui em concreto de que forma é que esta solução se pode adequar mais às vossas necessidades específicas do negócio. Precisamente é algo que está aqui um bocadinho ligado com o que questiona a Teresa Leite. Ela pergunta se esta solução é transversal a todas as empresas ou se existe aqui uma adequação a cada tipologia de negócio. Se calhar, Ael, poderias ajudar aqui a dar uma resposta um bocadinho mais específica, mais aprofundada aqui à questão da Teresa? Posso sim. Ricardo, bom, Teresa, o BizDocs ele é adequado a qualquer tipologia de empresa, tá? Como o BizDocs, enquanto o BizDocs Agility é totalmente maleável, nós conseguimos fazer qualquer tipo de customização necessária, principalmente no processo de integração com o ERP. A grande diferença está na integração e nos processos documentais, nas tipologias documentais, nos fluxos documentais. Mas tudo isso é possível ser adequado sim para qualquer tipo de cliente. Então o BizDocs ele é transversal, ele pode ser utilizado por qualquer empresa, de qualquer tipologia de negócio, qualquer segmento de negócio, sem qualquer problema. Obrigado. O Rui Esteves pergunta aqui se existe alguma limitação no número de documentos processados. Não, Rui, não existem limitações em relação a documentos processados. Com a subscrição do BizDocs, são contratados, o pessoal pode falar mais à frente depois, o Ricardo e o Pedro, mas existem packs de processamento de documentos, robôs para processar os documentos, e não existe uma limitação de quantidade de documentos que possam ser processados no âmbito do contas a pagar. Mais aqui uma questão de componente, diria que mais técnica. O Marco Mendes questiona se o BizDocs permite criar as PO dentro do sistema. Ok, eu vou entender que dentro do sistema refere-se a criar no próprio BizDocs, né? Eu vou acreditar que seja essa a questão. Bom, a PO normalmente ela é criada dentro do próprio ERP, mas nós já tivemos solicitações desse tipo. O BizDocs fazia a gestão das POs, então a equipa do financeira, contabilística, etc., fazia o cadastro das POs, criar as ordens de compra e as POs dentro do BizDocs,
tá? Fazer essas associações e o BizDocs fazer a gestão, ao invés do BizDocs ir buscar essa informação junto ao RP, ele vai internamente validar essas informações com as POs já lá criadas. Isso é possível sim, sem qualquer problema. Entretanto, enquanto aguardamos aqui por mais algumas questões, aproveitem aqui a oportunidade. Penso, Pedro, até que pretendias fazer aqui alguma observação adicional? Sim, eu também já agora aproveitava e punha algumas questões aqui ao AEL também. Normalmente são questões que nós temos também muitas vezes nas apresentações e que eu acho que vale a pena. A primeira é, ok, nós vimos aqui dois fluxos, não é? Ou seja, aqui também apresentados, mas a plataforma limita-se a esses fluxos ou é possível criar mais fluxos? Então, Pedro, esses fluxos são os fluxos mais comuns que nós vemos com os nossos clientes, mas obviamente o BizDocs não limita somente esses fluxos. Nós podemos customizar os fluxos dentro do estudo de projeto junto com os clientes, tá? Como nós sempre fazemos com o BizDocs, o Agility, ele tem uma customização junto a cada cliente é um cliente, por assim dizer, embora seja produtizado. Nós conseguimos sim identificar e customizar e implementar fluxos que os clientes desejam. Então, vamos imaginar um documento, uma fatura de serviço, tá? O cliente pode querer, já aconteceu conosco, criar subtipos para essas faturas e tratar esses subtipos de forma diferente, ok? Então, fatura de transitário, por exemplo, faturas de serviços gerais, como, por exemplo, água, luz, telecomunicações. Então, pode-se criar, sim, fluxos documentais específicos para tipologias, tá? Nós normalmente apresentamos essas duas tipologias como standard. Por quê? Porque são as mais comuns, tá? Mas se o cliente desejar uma terceira tipologia, uma quarta tipologia, obviamente nós faremos sem problema nenhum. Ok, por isso, se eu supondo que dá para criar mais fluxos, também suponho que seja possível criar mais níveis de aprovação, isto é, hierarquia de aprovação nos documentos, certo? Sim. Nós em termos de standard, colocamos como um nível de aprovação, então um documento para um aprovador, ok? Ou para um grupo de aprovadores, mas somente uma prova, mas sim, se houver necessidade de criar níveis de aprovação diferentes, isso é possível se implementar sim, como por exemplo, o Pedro citou níveis de aprovação, então imagine, o Ricardo só pode aprovar faturas até 5.000 euros, acima de 5.000 euros é o Pedro, que é o diretor do Ricardo, ok? Então, essas matrizes de aprovação, ou com base em função, com base em centro de custo, com base em fornecedor, isso tudo pode ser implementado sem problema nenhum. Ok. Entretanto, reforço aqui, temos pouco tempo, mas ainda há algum para fazerem pelo menos mais uma questão. Deixo aqui, se calhar, uma última oportunidade também para vermos esclarecida uma pergunta muito frequente, que é, após ter sido possível ver aqui os benefícios do BizDocs, em termos comerciais, e já falamos aqui que a solução BizDocs não é bem uma solução tipo, não é? Sempre igual, independentemente do cliente, independentemente do setor, pelo contrário, molda-se aqui e personaliza-se às necessidades. Portanto, mesmo em termos comerciais, e pergunto-te, Pedro, faz aqui mais esta articulação mais próxima da parte da pontual, junto dos clientes, que não se trata de uma solução de um preço fixo, não é? É precisamente personalizado e varia consoante a solução concreta que for implementada junto do cliente. Ricardo, realmente é isso, ou seja, nós temos vindo a fazer algumas apresentações também já das soluções BizDocs, nomeadamente naquilo que falamos do arquivo digital de forma legal, não é? Em que é possível realmente aí também dar um valor mais standard, digamos, para a aplicação. Aqui, tratando-se de algo que carece, digamos assim, de um trabalho mais de análise à realidade do cliente, porque os fluxos não são idênticos, por isso em que o nível de aprovações, a forma como os clientes trabalham, a adequação à atividade do próprio cliente é diferente, logicamente que não conseguimos aqui apresentar um valor standard, ok? Por isso aquilo que nós dizemos e a forma de trabalhar, por isso a La Tourette fará sempre esta análise, ok? Também da realidade do cliente e dependendo disso, dependendo também
muitas vezes, vamos lá ver, da forma como vamos planear ou projetar também as áreas que vão sendo digitalizadas dentro da empresa, por isso vamos tendo aqui também uma adequação da proposta ao trabalho que se vai fazer. Não havendo então aqui mais questões no chat, penso que também já contemporizamos aqui o suficiente. Parece-me que, entretanto, já estão aqui esclarecidas todas as dúvidas. Entramos aqui na reta final para dar aqui o fecho à sessão. Agradecer ao Pedro, agradecer também ao AEL a vossa presença aqui na sessão. Obrigado. Esperamos que tenha sido aqui um momento, um ponto de partida para estimular aqui o interesse na solução BizDocs, em ajudar aqui as empresas a automatizar este processo de contas a pagar, muitas vezes moroso, repetitivo, sujeito ao erro, e portanto a solução BizDocs é algo que esperamos que tenha suscitado aqui algum interesse. Nós agora certamente também estamos disponíveis para continuar aqui a fazer este percurso de esclarecimento, de demonstração, de parametrização, etc., às necessidades que vocês possam ter. Estamos disponíveis no nosso website, pontualsoftware.com, ou então mesmo indo diretamente à página da BizDocs, pontualsoftware.com/BizDocs. Temos lá uma página disponível com mais informação, inclusive, e aqui através do e-mail do Pedro Coutinho, pedro.coutinho@pontual.pt, podem entrar em contacto e solicitar aqui também mais informações que estamos disponíveis para vos esclarecer. Por fim, damos então por concluída. Obrigado a todos pela vossa presença. Entretanto, vamos agora fechar aqui também as nossas webcams e microfones para também vocês poderem ver aqui o slide final à vontade. Obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado, Pedro. Obrigado, AEL. E obrigado também a vocês que se registaram e marcaram aqui presença e demonstraram o vosso interesse aqui nesta solução. E acompanhem-nos aqui também através dos nossos canais, não só o website, como também redes sociais, para vos podermos continuar a dar esclarecimentos e também terem contacto aqui com outras soluções que possam gerar valor aqui nas vossas empresas. Obrigado e até um próximo evento.